Sinais que o seu treino está uma merda, meu querido. Hoje nós vamos analisar estes sinais aqui que indicam o quão ruim ou não o seu treino está. Começando com o primeiro deles, que é quando você troca de exercício todo o treino. Então, se você é daqueles caras que gosta de confundir a musculatura e por isso cada treino tem uma configuração totalmente diferente, com exercícios diferentes, com samba diferente ali, com... Porra, meu querido, não tem como piorar, tá? Não tem como piorar. Vamos lá. Por que isso acontece? Quando a gente escolhe exercícios específicos para estarem no seu treino, é porque a gente busca encontrar adaptações específicas. A gente busca que esse exercício que nós escolhemos entregue para nós uma adaptação esperada. Se você fica trocando e fica punhetando exercício toda a sessão de treino, porra, num dia faz agachamento livre, no outro dia faz leg press, no outro dia faz agachamento no rack, no outro dia faz um agachamento com barra guiada, no outro dia faz um diabo e outra coisa. Você não consegue, primeiro, mensurar se essa adaptação ela aconteceu de fato proveniente daquele exercício que você escolheu, porque fica um samba desgraçado. O primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é esse. Tá? O segundo ponto é o seguinte: você não consegue progredir suficientemente dentro da própria estrutura do exercício. Porque dentro do como você vai executando aquele exercício, você vai progredindo de forma neural, de forma técnica, você vai, cara, como se você fosse fazendo um polimento na máquina ali, ajustando as engrenagens para que, depois de algumas boas vezes executando aquele exercício, você sim comece a chegar no máximo possível de construção de carga e de técnica, de força, de tudo, para aquele momento. E aí sim, o que vem depois daquilo é a tua progressão real, e não é uma progressão simplesmente por ajustes mínimos em execução ou em coisas muito pontuais. Então, se você também come bola nisso e fica trocando toda hora, você nunca consegue progredir de fato nos exercícios de forma específica. Isso é um problema, porque você não consegue nunca acumular cada vez mais estímulo. O terceiro ponto é o seguinte: quando você escolhe, então, um exercício, é porque você julga que, dentro daquela estrutura que você quer, dentro daquela adaptação que você está buscando gerar, existe uma hierarquia de exercícios. E o que você escolheu é melhor do que os outros. Por que caralhos você vai querer ficar pulando? Vamos lá, tá? Vamos lá. Digamos que você. Cara, não sei um exemplo bom para dar aqui, mas vamos lá. Você tem o exercício número 1, que você julga ser número 1 porque você quer aquele conjunto de adaptações que aquele exercício pode te proporcionar. Tá? Seja adaptações, cara, de mais hipertrofia, de mais força, de mais potência, de mais resistência, de mais. Do que for, ou de tudo junto. Enfim, mas você vai conseguir aquelas adaptações naquele exercício, aquele para você é o melhor. Por que você vai optar por ficar trocando e fazendo um dia outro, depois outro dia outro, depois outro dia outro, sendo que você não esgotou todas as possibilidades do que era o dito melhor exercício inicialmente? Então são todos esses conceitos, cara, que fazem com que se você fique trocando exercícios toda a sessão de treino, você tá cavando a própria cova, beleza? E aí não tem como piorar mesmo não. O que nos leva ao próximo item da nossa lista, que é quando você não anota as suas cargas de treino, você não anota seu treino, você não anota porra nenhuma. E aqui, é claro, tem um bloquinho de notas aqui, mas você pode fazer isso no celular, cara, tem vários aplicativos que você consegue fazer isso. E quando você não rastreia o seu treino, esse é o que eu quero trazer para você. É quando você simplesmente treina por treinar. Ah, tá indo lá, tô indo lá, tô movendo uns pesos, tá difícil, mas não, você não tem o controle das variáveis. E, cara, eu não canso de falar pra rapaziada, dentro do protocolo Shape Blindado, que é o meu programa de treinamento personalizado, onde, cara, eu te pego pela mão e te faço construir um corpo com muito mais força, com muito mais massa muscular, com menos gordura, com muito mais energia, com muito mais testosterona, com muito mais funcionalidade também, melhor físico da tua vida, tá? Junto com a tua melhor performance. Também, se você quiser conhecer o protocolo Shape Blindado, é só clicar no primeiro link da descrição. E, cara, eu não me canso de falar pra rapaziada lá, que é o seguinte: esse aqui é a variável mais fácil de você ajustar no seu treino logo de cara. É começar a traquear, começar a rastrear os treinos por si só. Então, pega lá, anota as séries, o exercício, as séries, as repetições e o quanto de carga você fez. Anota o intervalo de descanso se você quiser também, enfim. E vai anotando isso aí em todos os exercícios. Na próxima vez que você for executar, você já sabe um ponto de partida, você já sabe como é que foi a semana passada. E a sua missão é progredir naquilo. E não ficar só no achismo. Porra, eu acho que eu boto essa carga, eu acho que semana passada foi assim, eu acho que da última vez que eu fiz estava daquele jeito. É uma bosta, cara, uma baita de uma bosta. Então, isso aqui, cara, quando você ajusta isso, o teu treino muda da água pro vinho, tá? Logo, não fazer isso, cara, também, não fazer isso aqui, definitivamente não tem como piorar. Tá? Você tá treinando no
escuro. O que nos leva ao próximo item da lista, que é quando você opta por fazer só exercícios que você gosta. E o seu treino ele é focado em fazer apenas aquilo que você curte. É claro, aqui existe um lado bom e ruim. Tá? Bom e ruim. O lado bom é que você mostra que gosta um pouco de monotonia. Então você consegue se manter sempre com os mesmos exercícios. Esse é o lado bom. Tá? Você não cai no primeiro golpe do primeiro aqui, que é ficar trocando, punhetando toda hora. Mas o lado ruim disso é que, ao mesmo tempo, você acaba não focando nos pontos que você deveria focar. Porque o resultado que a gente está buscando está nas coisas que a gente não está fazendo. Olha que frase de coach, né? Puta que frase de coach essa merda. Mas, cara, é verdade, né? O resultado que a gente está buscando está nas coisas que a gente não está fazendo. Então, se você só fica fazendo aquilo que você curte fazer, cara, você vai ter um resultado ali, cabível para aquilo. Só que isso muitas vezes vai expor diversas deficiências, diversas fraquezas pontuais. E aí, se a gente está falando de estética, a gente está falando de deficiência do físico, se a gente está falando de performance, cara, como que chama? Elos fracos na força, na potência, na capacidade, na, na funcionalidade, enfim. E, cara, isso aqui é uma bela uma porcaria, tá? Uma bela uma porcaria. Se você é um cara que só consegue treinar os exercícios que você gosta, porra, cara, você vai ter um teto de evolução muito, muito grande e vai alcançar esse teto muito rápido também. O que nos leva ao próximo item, que é quando o seu treino ele tá cheio de técnicas avançadas. E que, cara, essas técnicas avançadas, o nome é complicado, né? Porque elas remetem a técnicas que um cara muito avançado usaria. E a maioria das técnicas avançadas são técnicas volumizadoras, mas eu gosto mais de trabalhar com o processo de densidade mesmo. São técnicas que densificam o treino, elas adicionam mais repetições ou mais conjuntos de repetições dentro de um espaço mais curto de tempo. E para algumas pessoas elas podem funcionar. Agora, se o seu treino ele só, cara, tudo tem técnica avançada, tá recheado disso, cara, é uma bela uma porcaria, tá? Significa que muitas vezes você não conseguiu aprender a treinar nem o básico do básico do básico. E aí você precisa ficar tentando encher de técnica avançada para ver se consegue extrair alguma coisa. Tá? Isso aqui é um grande sinal de que você não sabe treinar. Se você sente que seu treino só tá sendo bom, é claro que sentir que o treino tá bom é muito abstrato, né? Mas de fato, se você sente então que ele só tá bom, porque quando ele tá cheio de técnica avançada, meu querido, sinto lhe informar, mas há muito trabalho a ser feito aí. O próximo da lista é quando você executa volume de treino em excesso. E isso aqui é muito mais comum do que você imagina. Isso aqui é muito mais comum do que você imagina. É claro, hoje em dia também tem a galera do low volume, né? Então, meio que a internet fica muito polarizada entre a galera do high volume e do low volume. E a realidade é que se eu tivesse que escolher um dos dois, eu ainda iria. Eu começaria no high volume, olha que loucura. Eu começaria com mais volume, né? Não é necessariamente fazendo 30 séries por semana, mas numa perspectiva geral, quanto menos treinado o cara é, mais a gente pode adicionar um pouco mais de volume para ele, para que ele se torne um pouco mais treinado ao longo do processo, porque ele aprenda a técnica do movimento, para que ele aprenda as nuances do próprio corpo e como performar um pouco melhor. A partir do momento que esse cara vai começando a performar melhor, existe uma linha que talvez o interessante seja, por a qualidade aumentar bastante, você conseguir reduzir a um volume mínimo viável ali. Seja possível ele se recuperar sessões após sessões ali. E quando a gente pensa nas múltiplas variáveis no desenvolvimento de massa muscular, de força, de potência, de outras capacidades, você precisa encontrar essa janela. O fato é que a imensa maioria das pessoas treina com volume excessivo. A imensa maioria das pessoas treina com 20 séries semanais, 30 séries semanais, cara, já vi 40 séries semanais, isso é loucura. Para um cara comum, natural, isso é loucura. Entendeu? Então, cara, vou ser sincero com você, não tem como piorar. Se você tem um volume muito, muito grande de treino, a conta chega, o resultado ele vem muito, muito mais negativo do que você esperaria, porque existe um estigma que a gente acredita que quanto mais a gente fizer, mais resultado a gente tem. Né? Isso é bem, bem comum da gente observar. E, cara, a gente observar que eu digo assim, as pessoas acreditando que quanto mais eu fizer, mais resultado eu vou ter. E aí, acaba fazendo com que a galera bote muito volume na jogada. Isso é uma das primeiras coisas que eu ajusto com a rapaziada, inclusive, que entra dentro do protocolo Shape Blindado, que é justamente pra gente poder reduzir esse volume, ajustar o volume como um todo, porque não é só, vou cortar volume aqui de trouxa, não, é só pra gente poder ajustar, entender, deixar bem ajustado e descer o cacete. O que nos leva ao próximo da lista, que é quando você fica muito longe da falha, cara. Então tá muito longe da falha. Você tá aqui, a falha tá lá. Para de fazer a repetição com 5 repetições antes da falha, 4, 3 antes da falha. 3 antes da falha.
ali, a margem que eu gosto de ficar, cara, 1 a 2. 1 a 2. E eu não gosto de falhar. Esse é o ponto. Eu não gosto de falhar, que filosófico, né? Eu não gosto de falhar. Mas, assim, eu não acho também que. E a gente vai falar isso aqui em algum momento também. Que falhar em todo o treino, toda a série, em toda a repetição é o que há de supra-sumo na construção. Não. Mas, cara, vamos lá. Ficar muito longe da falha, eu vou te falar que não tem como piorar. Por quê? Porque quando você fica longe da falha, muito longe da falha, você não consegue dar o estímulo correto. É claro, aqui eu tô falando pontualmente de ganho de massa muscular. Tá? É, dependendo do estado, ganho de força também. Cara, essas coisas andam de mão dadas, né? Mas dependendo do estado, quando a gente pensa num foco mais exclusivo para força, também. Apesar da gente poder adicionar também força a partir do componente de velocidade na equação. Mas enfim, o fato é que, se você fica muito longe da falha, é bem provável que você não está dando o estímulo mínimo suficiente para poder entregar resultados. E aí você está treinando de otário. Você está treinando à toa. Geralmente, quem fica muito longe da falha tenta compensar com muito mais estímulo. E aí, das duas, uma, ou o treino fica muito pior do que provavelmente estaria, ou até consegue salvar um pouquinho, tá? Se o cara une essas duas coisas, às vezes, até consegue ajustar um pouquinho mais. Mas na grande maioria das vezes, fica pior do que estava antes, tá certo? Então, não fique muito longe da falha também não. Fique ali de 1 a 2 repetições da falha, é maravilha. O próximo é se o seu treino só tem exercício isolado. Se o seu negócio é só exercício isolado. E é claro, cara, para hipertrofia, talvez seja uma abordagem assim, viável. Né? Não é a abordagem mais lúcida, na minha opinião, mas talvez seja uma abordagem viável. Mas, cara, quando a gente sai do aspecto da hipertrofia e entra pra qualquer outra coisa, se só tem isolado, cara, tá uma bela de uma porcaria seu treino. Opa, tá uma bela de uma porcaria, tá? Aí não tem como defender, não tem como te ajudar. Se tudo quanto é exercício é tudo isolado, meu querido, aí essa construção de funcionalidade que a gente tá buscando, ela fica devendo um pouco. Ela fica devendo um pouco. Porque a gente precisa ainda conectar, por mais que você esteja fortalecendo, num termo mais genérico, fortalecendo as musculaturas de forma individual, ainda vai faltar muitas vezes o link, a conexão entre todos esses elementos. Essa conexão, seja uma conexão neural, seja uma conexão de técnica, enfim, todos esses elementos. O próximo da lista é se você sai com a musculatura cansada, mas ainda meio inteirão, saca? Se você. Como é que eu posso dizer? Se ao final do treino você sente que a musculatura que você treinou tá exaurida, porra, treinei um push, por exemplo, treinei peito, treinei ombro, treinei tríceps. Cara, eu tô com eles aqui, tá dureza aqui, tá? Estão exauridos. Mas o resto do corpo, eu tô vivendo, tá tranquilo. Cara, isso aqui é um sinal que seu treino tá bom, tá? Olha que coisa. Se as musculaturas que você deveria treinar, você sentiu que a paulada aconteceu, mas o resto do corpo, você tá ali minimamente composto ainda, eu quero dizer o seguinte, você não tá, cara, sei lá, muito exaurido, porque muitas vezes você acaba sobrecarregando o sistema nervoso central e aí fica fudido. O resto do dia, 2, 3 dias ainda do mesmo treino, não um fudido muscularmente falando, mas no corpo geral, entende? Então aí isso é péssimo. Agora, quando você consegue dar um estímulo muito pontual para as musculaturas envolvidas e sai do treino, eu não quero dar essa sensação também de, porra, eu posso sair do treino como se eu não tivesse nem treinado, isso é loucura também. Tá? Mas você sai do treino com uma. Porra, é um elemento mais abstrato, tá? Mas é com essa sensação de, pô, treinei, mas tô bem. Mas tô bem, entendeu? Consigo viver minha vida depois do treino. Não tô, porra, também morto e tal. Cara, isso aqui é bom, tá? Isso aqui é um bom sinal. Significa que os volumes estão bem encaixados, bem equalizados. Então, significa que o elemento de recuperação também tá bem instaurado. O próximo da lista é o seguinte: se você então fica trocando a ordem dos exercícios todo o treino. Então aqui a primeira é trocar os exercícios, né? Aqui é ficar trocando a ordem. Então você tinha que fazer, por exemplo, um, sei lá, um supino, uma paralela e uma extensão, um tríceps francês, tá? Supino, uma paralela, um tríceps francês. Você faz uma primeira semana. Na segunda semana você faz uma paralela, um supino e um francês. Na próxima semana você faz um francês, uma paralela e um supino. Na outra semana você faz um francês, um supino e uma paralela. Na outra semana você faz uma paralela, um francês e um supino. Na outra semana, você fica embaralhando tudo toda hora. Não é tão ruim quanto você trocar os exercícios, tá? Mas também é uma bela porcaria. Porque aqui, novamente,
A gente faz a escolha dos exercícios e da sequência desses exercícios pensando numa adaptação específica. E é claro, pode ser que a cada 3, 4, 6 semanas você queira mudar a ordem de alguma coisa para poder ajustar e lapidar, como é que eu vou dizer? Fazer um ajuste fino em algum estímulo específico. Mas você ficar fazendo isso toda semana, trocando pra caralho, porra, aí é foda, tá? Aí é foda. Então é um sinal também que seu treino está. O próximo aqui da lista é se você está estagnado há tempos, se você não vê o gráfico subindo, se você vê ele estagnado ou então descendo no que tange capacidade de produção de carga, de configuração de volume, cara, significa que seu treino está ruim pra cacete, não tem como piorar. Aliás, tem como piorar que é o gráfico caindo, né? Mas ele tá aqui, então ele tá entre o bela porcaria e o não tem como piorar. Porque o que acontece? Quando você não progride, você está deixando de ter resultados. E aqui de novo, a progressão não é só botar mais anilhas na barra. Não é só isso. Não é só isso. Muitas vezes você não vai conseguir, você vai ficar semanas sem botar mais anilha na barra. Mas você vai conseguir puxar uma repetição a mais, você vai conseguir puxar uma velocidade melhor, ou um domínio de carga melhor durante a própria execução. Enfim, existem uma série de variáveis, algumas mais objetivas, outras um pouco até subjetivas dentro do que é a própria progressão de carga. Mas saiba que se você não consegue progredir nunca a semana, meu irmão, aí tá ruim pra cacete, tá? Tá ruim pra cacete, tem muito o que melhorar. O que nos leva ao próximo da lista, que é quando você falha toda hora. Então aqui estava muito longe da falha. Quando você falha toda hora, cara, assim, ó, é uma bela de uma porcaria, tá? É melhor num mundo onde você nunca falha, aliás, num mundo onde você tá sempre muito longe da falha, versus num mundo onde você falha toda série, eu ainda prefiro viver num mundo onde você falha toda série. Tá? Ainda prefiro viver num mundo desse, do que aquele mundo que você tá sempre muito longe da falha. Porque aqui, pelo menos, você tá dando um estímulo excessivo. É ruim? É ruim, mas é mais fácil de manejar do que se você não der estímulo nenhum. Pra mim, o ideal, cara, é de 1 ou 2 repetições longe da falha. Pra mim, esse é o supra-sumo, esse é o ouro do ouro, entendeu? De 1 ou 2 repetições ali, sossegado, entendeu? Sossegado que eu digo é ficar nessa margem, porque vai ser pauleira pra chegar nessa métrica mesmo. Repetição brigada, ali aquelas grinding reps que você vai puxando, aquele movimento que você vai lutando do início ao fim. É importante que tenha. Quando a gente pensa em hipertrofia principalmente, tá? Então, se você gasta muita. Se você chega muito na falha, toma cuidado. O próximo, cara, é quando você, então, consegue progredir carga todo o treino nesse cenário ideal, ou que você consegue, então, aqui, ó, seja botando anilhazinhas menorzinhas, sabe aquelas anilhazinhas, as moedinhas? Ou então progredindo, fazendo aquela progressão mais uma repetição a mais, com uma velocidade um pouco maior na concêntrica. Cara, isso aqui é um ótimo sinal, cara. Isso aqui é um ótimo sinal. Significa que você está progredindo na medida certa e teu treino está bem ajustado para isso. E aí não só o treino em si, mas o treino, a dieta, a recuperação, todos os elementos que conjugam essa melhora física. Então, isso aqui é ótimo, tá? O que nos leva ao próximo da lista, que é quando você opta por fazer aquele circuitão para queimar gordura, para queimar mais calorias, sabe? Escolhe aí 3, 4, 5 exercícios e fica variando entre eles. E aí aqui ó, na imagem o cara tá fazendo o quê? Tá fazendo um pack deck, aí ele sai do pack deck e vem para um agachamento frontal, aí sai do agachamento frontal, vem para uma panturrilha aqui no joelho estendido, depois sai e vem pra um afundo. Meu irmão, isso aqui é uma loucura, tá? Isso aqui tá muito ruim, tá? Isso aqui tá muito ruim em diversos níveis. E, cara, quando o seu treino é focado nisso aí, tá uma bela porcaria, tá? Tá uma bela porcaria. Eu só não deixo isso aqui, não tem como piorar, porque existem configurações para isso aqui, é claro, não tão ruim quanto essa, né? Mas existem configurações onde você pega e faz 2, 3 movimentos, talvez de forma conjugada, é, não faz o treino todo nisso, que não são tão ruins. Você consegue ajustar para ganhar mais tempo na academia, para fazer mais alguma coisa. Você consegue ajustar. Tá? Mas se é numa configuração meio todos os exercícios do mesmo grupamento muscular, ou então um circuitão de 8 exercícios, aí, cara, é loucura, tá? Aí é loucura. Aí, uma bela de uma porcaria. O que nos leva ao próximo da lista, que é quando você mantém os mesmos exercícios por longos períodos de tempo. Pode ser esses dois aqui, pode ser o agachamento, pode ser o terra. Eu gosto muito, inclusive, de manter esses dois por longos períodos, porque existe muita progressão em cima deles até certo ponto. Ou, cara, outros exercícios que seja, mas se você consegue mantê-los por, cara, 3 meses que seja, tá? 12 semanas, você já consegue melhorar muito o que é esse primeiro cenário, tá? Muito, muito, muito. Tudo que a gente falou no primeiro cenário que era de ruim, aqui você tem de bom. Então, com certeza, seu treino
tá num passo a mais de ser um bom treino. O que nos leva ao próximo da lista, que é quando você está com a recuperação muscular adequada e você começa a sentir esses. Aí é mais abstrato, é mais concreto, tá? Mais abstrato que o sentir da recuperação muscular é você se sentir melhor. Isso é inegável. Inegável, né? Agora, você, no elemento concreto, é você conseguir progredir nos treinos, você conseguir sentir a performance dentro do treino. Isso aqui também é excelente, tá? Isso aqui é excepcional. Se está acontecendo contigo, é um ótimo sinal para você, tá bom? É claro, né? Todos esses sinais aqui, eles têm que ser vistos de forma conjugada, né? E não de forma isolada, pontual. Porque senão você pode acabar se iludindo ou distorcendo um pouco o que é a construção global que a gente quer desse treino, tá? E o último da nossa lista é quando você não sente diferença, seja nos treinos, na performance dos treinos, seja cara, sei lá, nas roupas, no físico, na balança, no que seja. Você está estagnado por muito, muito tempo. E aí, cara, é um sinal de que seu treino está uma porcaria, tá? Em vias de não ter como piorar, cara. Porque afinal, se você está buscando. Aliás, se você está treinando porque você busca alguma melhora, você busca alguma adaptação, né? Se você não está vendo nenhuma adaptação como essa, porra, não tem como piorar. É o resultado final do negócio que não está aparecendo, né? Então, cara, esses são sinais que o seu treino está muito ruim. Tá? O de baixo aqui são sinais que está apenas ruim, não está muito. Né? Tá? Ambos aqui estão uma bosta, tá? E eu recomendo fortemente que você foque nos princípios que eu conversei contigo aqui, nos que estão ok. Inclusive, cara, e se você quer que eu faça isso pra você, eu recomendo você clicar no primeiro link da descrição para conhecer o protocolo Shape Blindado, meu programa de treinamento personalizado, onde eu te pego pela mão e te faço construir o melhor físico da sua vida, com muito mais força, com muito mais funcionalidade, mais massa muscular, menos gordura, mais energia, muito mais testosterona também. Então, porra, clica no primeiro link da descrição e conheça o protocolo Shape Blindado. Além disso, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta, cara, qual desses elementos aqui você aboliu do seu treino depois de ver esse vídeo? Você viu o vídeo aqui e falou, porra, depois disso aqui eu vou abolir, nunca mais vou fazer nenhuma dessas merdas aqui que tá aqui nas duas primeiras colunas. Me conta aqui nos comentários. E também, cara, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, porra, que eu sei que você tá maratonando os vídeos aqui e não tá inscrito, então clique em se inscrever. E também, você vai curtir pra cacete este vídeo que eu deixei logo na sequência aqui, cara, e que tem tudo a ver com o que nós conversamos hoje. Então assista aqui, estarei te esperando, inclusive, neste vídeo, beleza, meu querido? É isso aí, tamo junto e até a próxima.